Nós vamos continuar então olhando o credo apostólico. Hoje nós vamos dar uma olhadinha então a respeito ainda da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de nós entrarmos então no nosso tema de hoje, eu vou pedir aos irmãos, por gentileza, que recitem para mim aí o credo apostólico. Deixa eu só passar aqui. Vamos lá, os irmãos, por gentileza. Vocês tomaram café junto hoje, não foi? Hoje foi caprichado. Então nós vamos ver a expressão de hoje, né? A expressão é essa: ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a ressurreição de Cristo. Embora pareça que esse assunto para nós é um assunto tranquilo, é um assunto fácil de resolver, a gente não tem dúvida a respeito disso, mas aqui e acolá nós vemos alguém falando a respeito da ressurreição de Cristo, né? Tem inclusive um filme aí um pouquinho antigo, né? Se você depois quiser dar uma olhadinha lá nas plataformas, eu não sei se ele está lá, mas chama O Corpo, né? É um filme então que a síntese é mais ou menos essa, né? Um padre em Roma, ele recebe então uma ligação, né, uma informação de que haviam então achado um corpo lá em Jerusalém e que provavelmente esse corpo seria o corpo do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, eles se mobilizam, né, mandam esse padre para lá para poder acompanhar toda a investigação, a exumação do corpo, para fazer toda a análise, né, a respeito então se de fato aquele corpo seria o corpo do Senhor Jesus Cristo. E exatamente por causa disso, né? Porque se de fato aquele corpo fosse o corpo de Jesus, toda a nossa fé então seria colocada por água abaixo. Não, a ressurreição de Cristo é um ponto fundamental da nossa fé, tá? Da nossa salvação, da nossa justificação, como a gente vai ver aqui adiante. Então não foi apenas um evento histórico, né, de que Cristo ressuscitou dentre os mortos, mas ele tem implicações para a nossa vida prática, conforme eu quero mostrar no nosso tempo aqui hoje, tá? Então, Tertuliano, ele dizia o seguinte: você perceberá também que Cristo foi ressurreto dentre os mortos em carne, pois o mesmo corpo que caiu na morte e que permaneceu no sepulcro, ressurgiu de novo, tá? Então é o mesmo corpo que Cristo tinha na sua morte, ele também recebeu esse corpo na sua ressurreição, tá? Vamos dar uma olhadinha então que, primeiramente, a ressurreição de Cristo, ela foi então predita em toda a Escritura, tá? Ela foi predita primeiramente pelos profetas. Veja, por exemplo, o Salmo 16, o verso 10. Nós encontramos ali então Davi dizendo o seguinte: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo, né, veja corrupção. Embora a gente possa dizer ali de Davi, né, certamente Davi, ele viu corrupção, ele morreu, né? Ele não ressuscitou ainda, né? Como a gente vê no próprio Senhor Jesus Cristo, né? Então a gente vê exatamente isso, né? De que Davi estava mencionando a respeito do próprio Cristo. Você vê também no discurso de Pedro, lá em Atos capítulo 2, os versos 29 a 32, irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo,
que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Citando o Salmo 16, verso 10. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Isaías 26, 19, você vai encontrar também uma promessa de ressurreição ali. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará a luz aos seus mortos. Tá? Você vai ver então uma profecia lá de Oséias, capítulo 6, verso 2. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao terceiro nos levantará, e viveremos diante dele. Então, Oséias é bem mais específico a respeito disso. Você vai encontrar também Lucas capítulo 24, os versos 46 a 47, se você quiser anotar. Se você quiser também Atos 13, a partir do verso 32, nós encontramos isso também. E Atos capítulo 26, os versos 22 e 23, todos eles então mostram como a ressurreição de Cristo ela foi predita pelos profetas. Não só os profetas, mas o próprio Senhor Jesus Cristo falou da sua morte e da sua ressurreição. Veja, por exemplo, Mateus, capítulo 16, o verso 21. Logo depois que Pedro, então, tem aquela revelação de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, em seguida, então, Jesus já anuncia a sua morte e a sua ressurreição. Desde esse tempo, ou seja, desde que os apóstolos, então, no caso de Pedro ali, havia anunciado, ou havia confirmado de que Jesus, então, era de fato o Filho de Deus. Então, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Mais adiante, então, Mateus capítulo 17, nós encontramos novamente Jesus falando sobre isso. Reunido eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Ainda um pouquinho mais adiante, no Evangelho de Mateus, você vai encontrar no capítulo 20, os versos 17 a 19, estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Então, notem, irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo tinha consciência, da sua missão, da sua morte, dos seus sofrimentos, mas também da sua ressurreição, E ele não escondeu isso dos seus discípulos, ele deixou inclusive bem claro qual era a missão dele, qual era então o caminho que ele deveria seguir. E nós conhecemos bem a história. Nós sabemos então que Cristo foi para Jerusalém, ele estava de caminho para Jerusalém, e ali então ele foi entregue, morto, e ao terceiro dia então ele ressuscitou dentre os mortos, tá? Se você estiver anotando, quiser anotar ainda Marcos capítulo 9, os versos 9 e 10 também falam sobre isso, e Mateus 26, os versos 31 e 32 também falam sobre essas predições que o próprio Senhor Jesus Cristo então fez, tá? Nós vamos ver também que a ressurreição de Cristo é um fato incontestável, tá? Então é interessante você decorar esses versículos, Porque de vez em quando você vai encontrar alguém que vai colocar dúvidas sobre a ressurreição de Cristo. Então não basta você simplesmente dizer: eu acredito que ele ressuscitou dentre os mortos. Às vezes você precisa de ter um versículo desse aí decorado. Então seria interessante se você pudesse ver algum desses versículos que eu vou mencionar aqui. Você vai encontrar, por exemplo, como fato incontestável da ressurreição de Cristo,
a própria remoção da pedra. Você vai encontrar Mateus 28, os versos 2 a 4, falando sobre isso. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Então veja, a pedra então foi removida por esses anjos, né? Eles então tiraram essa pedra para que Jesus pudesse sair dela, né? Veja, irmãos, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas se Jesus tivesse ali ressuscitado naquela tumba, ele nem precisava remover a pedra, não é? Ele podia ter saído com pedra e tudo, né? Ele poderia ter transpassado a pedra, não precisava nem a pedra ser tirada do lugar. Mas esse fato, então, é registrado para nós que a pedra foi removida, para que ele pudesse sair ali caminhando, né? Sem precisar atravessar aquela pedra, conforme a gente vai ver aqui que o corpo ressuscitado de Cristo, inclusive, podia entrar em lugares fechados. Também podia ter saído de lugares fechados, né? Mas não é o caso aqui. Então, o evangelista, né, no caso aqui Mateus, ele deixa bem claro para nós o fato, né, a descrição, então, da ressurreição de Cristo, mostrando, então, que a pedra, inclusive, foi removida. Lucas também vai falar sobre isso, né? Lucas 24, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida no sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo de Jesus. Tá? Então a pedra removida é uma das evidências claras, então, da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Você vai encontrar também nos evangelhos a própria aparição do nosso Senhor. Veja, por exemplo, em Atos, capítulo 1, o verso de número 3, nós encontramos assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino. Então Jesus, depois que ressuscitou, ele ainda ficou na presença dos seus discípulos durante 40 dias. Né? Mostrando então de maneira evidente que ele havia ressuscitado dentre os mortos. Eu vou pedir aqui, Lucas, por favor, você trazer o microfone aqui para a Ana Luísa Guedes. Eu vou pedir para ela ler para mim, por gentileza, 1 Coríntios 15, os versos 3 a 8. Pode deixar aqui depois o microfone com ela, que aí a gente vai passando. 1 Coríntios 15, os versos 3 a 8. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E depois de todos, apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo certo. Isso, tá? Nós poderíamos até chamar isso de um credo, né? Então, quem de fato é um cristão, ele confessa isso daqui. Ou seja, Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele então apareceu a Cefas, ele apareceu depois a 500 irmãos, depois então ele apareceu ao próprio apóstolo Paulo. Então é uma confissão, é um credo então que nós acreditamos de fato, tá? Então veja que Jesus também apareceu a muitas pessoas. O outro fator então que a gente pode mencionar é exatamente a transformação que aconteceu nos próprios discípulos, né? Nós vamos ver, por exemplo, né, que o apóstolo Pedro, quando ele dá um discurso ali em Atos capítulo 4, as pessoas ficaram maravilhadas, né, com a maneira como os apóstolos se comportavam. E veja que interessante, né, quando eles olharam então a intrepidez dos apóstolos, a conclusão então que eles chegaram é exatamente que eles haviam estado com o próprio Senhor Jesus Cristo. Diz lá:
Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Um pouquinho mais adiante, nós encontramos assim: chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então veja que esse Pedro, depois da ressurreição de Cristo, quando houve então aquela conciliação entre ele e o Senhor, ele agora com intrepidez anunciava as boas novas, mostrando exatamente que Cristo havia ressuscitado dentre os mortos, que havia então se cumprido as profecias a respeito da ressurreição do Senhor. Nós vamos perceber também, irmãos, que a pregação apostólica incluía, dentre outras coisas, a ressurreição de Cristo. Veja, por exemplo, Atos 1, 22, nós encontramos ali: começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se tornou testemunha conosco da sua ressurreição. No discurso de Pedro, nós já falamos sobre isso aqui, Pedro então vai dizer: rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível por ela ser retido. No capítulo 3, verso 15, dessaste e mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que somos testemunha. Você vai encontrar Atos 10, capítulo 4, verso 10, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Atos 4:33, você vai encontrar isso. Atos 5, verso 30, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Atos capítulo 10, Atos capítulo 17, os versos 2 e 3, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário de que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, em que vos anuncio. Então, a pregação apostólica, irmãos, apresenta um Cristo ressurreto. Um Cristo vivo. E é isso então que a gente precisa sempre se lembrar. Isso vai trazer algumas implicações para nós, mas ao final eu vou falar sobre elas. Mas o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, não é aquele Cristo padecido, morto, fragilizado, como a gente vê no seu sofrimento. Mas ele agora ressuscitou dentre os mortos. A gente poderia dizer, em outras palavras, que a cruz e o túmulo estão vazios. Esse Cristo agora, ele ressurge em glória, para reinar, para julgar vivos e mortos, como diz o credo apostólico, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Então isso deve inundar a nossa mente e o nosso coração. O nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas um rabino, apenas um mestre, apenas um doutor da lei de Deus, mas Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, quando a gente pensa em Jesus como nosso Salvador, nós nunca podemos pensar em Jesus fora do seu senhorio, da sua soberania. Ou seja, Jesus nos salva, mas Jesus também manda na nossa vida. Ele dirige a nossa vida. Ele requer tudo de nós. Então, é isso que as Escrituras deixam claras, aqui para nós. Atos 26, 23, que Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Você vai encontrar também como evidência da ressurreição de Cristo a própria conversão de muitos sacerdotes. Atos 6, 7. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam
a lei, né? Então, obedeciam à fé, melhor dizendo. Você vai ver que a conversão do próprio apóstolo Paulo, ele fala exatamente sobre isso, né? Em 1 Coríntios capítulo 15, ele viu o Senhor ressuscitado dentre os mortos, o Senhor apareceu para ele, então, naquela ocasião, em Atos capítulo 9. Nós temos também como evidência da ressurreição de Cristo, o próprio fato, então, da mudança do dia do Senhor para o domingo. Então veja, o judeu ele guardava o 7º dia, né? Então entre esse período, né, de 7 dias, o 7º dia então era o dia em que o judeu guardava como sendo então um preceito da lei de Moisés. Agora então nós guardamos o 1º dia da semana. E os reformadores então entenderam isso. De que agora, então, nós precisamos guardar o 1º dia da semana, exatamente porque foi no 1º dia da semana que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, né? Então, veja, você vai encontrar isso diversas vezes no Novo Testamento. Por exemplo, Mateus 16, verso 2, muito cedo, no 1º dia da semana, foram ao túmulo e eles não encontraram o Senhor Jesus Cristo. Você vai encontrar João 20, verso 1, no 1º dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra sendo removida. O verso 19 também nós encontramos assim. Nós encontramos também no capítulo 20, o verso 26 de João. Passado 8 dias, estavam outra vez reunidos ali os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse-lhes: paz seja convosco. A igreja cristã depois entendeu isso. E os apóstolos, então, ali no início, eles começaram, então, a ter essas suas reuniões no 1º dia da semana. Então, preste atenção, irmãos. Embora no começo, né, você pode depois ler o livro de Atos com mais calma, você vai perceber que no início ali do livro de Atos, parece que os judeus não estavam acreditando muito que o cristianismo era algo diferente do que eles já tinham visto. Parece que o cristianismo era apenas mais uma religião que havia surgido dentro do próprio judaísmo. Mas a gente percebe no decorrer do livro que, à medida que o cristianismo então vai tomando outra forma, e especialmente ali no capítulo 15, quando os apóstolos, né, naquele concílio em Jerusalém, eles decidem a respeito do que de fato os judeus precisavam guardar para ser um verdadeiro cristão. Você vê então que o cristianismo ele se distancia, por assim dizer, do próprio judaísmo. Então, ser cristão a partir do capítulo 15 é algo completamente distinto do que o próprio judaísmo. Não é à toa que você vai encontrar, especialmente lá no livro do Apocalipse, né? Você vai encontrar lá que judeus estavam perseguindo os cristãos. E João vai descrever então o judaísmo como sinagoga de Satanás. Exatamente porque os judeus passaram a perseguir os cristãos. Você vê isso, por exemplo, em Gálatas, quando os judaizantes estão ali no meio da igreja dizendo: olha, vocês não podem simplesmente crer em Jesus, vocês precisam guardar a lei de Moisés. Até Pedro quase caiu nessa história aí. E Paulo teve que repreender Pedro face a face, cara a cara. E Paulo então teve que se dirigir àquela igreja, dizendo: olha, se vocês voltarem a guardar os preceitos da lei, de nada vai adiantar a morte de Cristo. Vocês estão regredindo, retroagindo, então, a fé cristã. Então, irmãos, cristianismo é diferente de judaísmo, tá? Que isso fique bem claro. Embora a igreja cristã tenha herdado muitos conceitos da fé judaica, hoje nós não estamos mais debaixo desse judaísmo, tá? Então veja que por isso então nós guardamos o 1º dia da semana e não o 7º, tá? Então dentro disso, Palmer Robertson, ele diz o seguinte: na ressurreição, Deus trouxe ao cumprimento final seu programa criativo redentivo. A criação original produziu o mundo, mas a criação-ressurreição trouxe o mundo à sua destinada
perfeição. Então, o que o Palmer Robertson está dizendo? Que a partir da ressurreição de Cristo, todas as coisas vão ser restauradas. Olha que coisa bela, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Aquilo que Deus fez na criação e por causa do pecado, então, foi manchado, foi desfeito em partes. A partir da ressurreição de Cristo, todas as coisas, então, vão ser restauradas, vão ser refeitas. Mas preste atenção, não mais ao padrão da criação, mas ao padrão da redenção. Porque em Adão, lá no Éden, ele podia pecar, tanto que a gente sabe que ele fez. Mas na redenção final nós não poderemos mais pecar. Lá é descrito um jardim, mas a Nova Jerusalém é descrita como uma cidade, né, como algo grandioso. Então é a partir da ressurreição de Cristo que todas essas coisas dão início. Ele é então o primogênito dentre os mortos, ok? Vamos dar então mais uma olhadinha em outras evidências então da ressurreição de Cristo, né? Eu vou só mencionar algumas delas aqui. A existência da igreja. Se nós estamos aqui, nós estamos por causa de quê? Por causa de Cristo. Mas se ele estiver morto, faz sentido a gente estar aqui? Não, né? Se alguém aqui acredita que Cristo não ressuscitou dentre os mortos, pode estar liberado, pode voltar para casa, está perdendo seu tempo, né? Não tem problema nenhum, pode voltar lá e assistir lá algum programa de TV hoje de manhã, porque a nossa fé é vã. Se nós estamos aqui, é porque nós acreditamos que Cristo ressuscitou dentre os mortos. É isso que Paulo vai dizer. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permanecei nos vossos pecados. Além disso, então, a ressurreição de Cristo é a evidência, então, da sua divindade. Além disso, então, a ressurreição de Cristo é a evidência, então, da existência do Novo Testamento. Porque o Novo Testamento todo vai falar a respeito da ressurreição de Cristo. Então, se Cristo não ressuscitou, as páginas do Novo Testamento, todas elas são falácias, são mentiras. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós podemos realmente acreditar naquilo que está no Novo Testamento. Nós podemos crer, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, que nós lemos aqui agora há pouco. Então isso é evidência, então, de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ok? Vamos falar um pouquinho também sobre o poder do Deus triuno na ressurreição de Cristo. Veja, por exemplo, que o Pai também estava envolvido na ressurreição de Cristo. Paulo vai dizer lá em Romanos 6, verso 4, fomos, pois, ressuscitados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Gálatas 1:1, você vai encontrar isso também. Efésios capítulo 1, versos 17 a 20, você vai encontrar isso também. A Bíblia também descreve o poder do Espírito Santo, então, na ressurreição de Cristo. Romanos 8:11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Deixa eu abrir aqui um parêntese sobre esse texto aqui de Romanos capítulo 8, verso de número 11. Hoje à noite, com a graça de Deus, eu vou falar um pouquinho sobre enchei-vos do Espírito, né? O crente precisa ser cheio do Espírito Santo. Veja aqui o que Romanos 8, 11 está dizendo para nós, irmãos. Preste atenção. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, ele habita em nós. Veja bem, muitas vezes a gente fica falando assim, né? Ah, pastor, eu não dou conta, é muito trabalho para mim, eu não dou conta, é difícil fazer isso, é difícil fazer aquilo.
Ou às vezes a gente até fala assim, não, pastor, eu sei que o Espírito nos capacitará, eu sei que o Espírito Santo vai me ajudar a resolver esses problemas, a sair desses pecados. Eu sei que o Espírito Santo vai me dar entendimento para que eu possa a ler a Escritura. Eu sei que o Espírito Santo vai motivar o meu coração para que eu possa servir a Deus, não é? Mas você já percebeu, irmãos, que parece que a gente fala disso como algo menos do que é? Parece que o Espírito Santo é uma coisa que de fato é inferior àquilo que realmente o Espírito Santo é de fato. Quando nós lemos aqui que o Espírito que habita em nós é o mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, eu não sei qual a impressão que os irmãos têm, mas a impressão que eu tenho é que o Espírito pode nos capacitar a fazer aquilo que realmente Ele deseja fazer em nós. Mas talvez o que de fato impede a ação do Espírito Santo, e eu vou falar sobre isso hoje à noite, é a dureza do nosso coração, é a nossa indisposição, é a falta de nós de fato sermos cheios do Espírito Santo, é a nossa preguiça, é a nossa indisposição. O Espírito pode de fato nos capacitar, Ele nos capacita, Ele ressuscitou a Cristo dentre os mortos. É esse mesmo Espírito que levantou Cristo ao terceiro dia, que habita em mim e em você. Então qual é a desculpa que a gente tem que dar? Ou qual é a desculpa que a gente está se escorando? Né? Qual é a desculpa para nós servirmos a Deus? Deus nos capacita, nós temos o Espírito Santo, então, em nós. Ele ressuscitou, então, o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. Além disso, então, nós podemos ver o próprio poder do Filho. Veja, então, que João capítulo 2, os versos 18 a 22, se você quiser anotar, mas João 10, os versos 17 e 18, Jesus, então, deixa isso muito bem claro. Ele diz, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Ninguém tem uma autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi do meu Pai. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, a gente pode dizer que Ele mesmo ressuscitou dentre os mortos. Mas aqui o que a gente percebe é exatamente isso, né? Que a Trindade, as três pessoas, então, estão envolvidas na ressurreição de Cristo, tá? É isso que eu menciono aí nesse slide. A Trindade é responsável pela ressurreição de Jesus Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestam o seu poder na ressurreição de Cristo, tá? Então é isso que você vai encontrar na Escritura. Simplesmente essa expressão, Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos. Atos 2, 24, nós já lemos. Atos 3, 15, você vai encontrar isso. Atos 10, capítulo 4, verso 10. Atos 5, 30, tudo se referendo a isso. Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Entenda-se Deus como sendo, então, a Trindade, né? Que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Calvino, então, vai dizer o seguinte: Cristo certamente ressuscitou por si mesmo e pelo seu próprio poder, mas como costumava atribuir ao Pai o poder divino que possuía, então o apóstolo apropriadamente transferiu para o Pai aquilo que era em Cristo uma obra própria de sua divindade. Tá? Então nós não temos dificuldades com isso, em afirmar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, que Ele foi ressuscitado pelo Pai, que Ele foi ressuscitado pelo Espírito Santo de Deus. Ok? Vamos lá. A ressurreição de Cristo, então, foi algo singular. Primeiramente, então, o que a gente precisa mencionar é que o corpo de Cristo era um corpo real, era um corpo humano. Veja, por exemplo, eu vou pedir alguém para ler, por gentileza, Lucas, capítulo 24. Dá aqui para o presbítero Eduardo, Lucas, o microfone. Pode deixar com ele. Lucas, capítulo 24, Eduardo. Eu vou pedir para você ler os versos 13 a 16. Depois eu vou pedir para você dar um pulinho um pouquinho mais adiante, nos versos 28 a 33. Lucas 24, primeiros versos 13 a 16. Naquele mesmo dia,
2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Agora o 28 a 33. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Até aí? Até o 33. 33. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Isso, então aqui mostra aquele relato, né, desses 2 homens que estavam com Jesus e Jesus comeu com eles, né? Jesus então estava na presença deles. Isso então demonstra algo físico, né? E aí então eles, no final aqui, eles puderam reconhecer Jesus ali. Mas quando eles reconheceram, imediatamente Jesus saiu do meio deles, né? Simplesmente desapareceu diante dele. Uma outra questão então que nós podemos mencionar dentro disso, irmãos, deixa eu só caminhar aqui, é exatamente isso, né? Então o corpo de Jesus era um corpo visível, tá? Você vai encontrar, por exemplo, Marcos 16, 14. Finalmente apareceu Jesus aos 12, quando esses estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto ressuscitado, tá? Maria Madalena, em João 20, 18, ela diz: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas, tá? Então, o corpo do Senhor Jesus Cristo era o mesmo corpo que ele havia então sido sepultado, de tal maneira então que ele pôde ser reconhecido pelos seus discípulos, né? Tomé, a gente vai ver também que o próprio Tomé toca então nas feridas, né? Para que ele pudesse então reconhecer que era o próprio Senhor Jesus Cristo que havia ressuscitado dentre os mortos. Você vai ver então que Jesus vai mencionar algo, né, que é próprio de um aspecto humano, né, que é falar. Você vê que ele dá aquela ordem lá em Mateus 28, 18 a 20, exatamente ele comissionando os seus discípulos, né? Os outros discípulos puderam ouvir a sua voz, puderam ouvir essa sua ordem. Você vai ver que o corpo de Cristo ressuscitado dentre os mortos, ele inclusive se alimentava. Você vai encontrar, por exemplo, João 21, verso 5, Jesus lhes perguntou: filhos, tende alguma coisa para comer? Responderam-lhes: não. Você vai encontrar também um pouquinho mais adiante, né, no capítulo 21 de João, os versos 9 a 10, ao saltarem em terra, viram ali algumas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Você vai encontrar, por exemplo, um pouquinho mais adiante, nos versos 12 a 14 de João 21. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta 3ª hora quando Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Então, o corpo ressurreto de Cristo, ele se alimentava, ele comia, né? Então, era o mesmo corpo, mas ele era um corpo, então, glorificado, mas ele não perdeu essa sua, vamos dizer assim, essa sua fisicalidade, né? Ele não perdeu, então, esse aspecto que é próprio de um corpo humano, né? Que precisa de comer, precisa de beber,
né? Então isso é interessante, né? Mostrar como a ressurreição de Cristo, então, ela foi algo singular. Nós vamos ver também que o corpo de Cristo era um corpo transcendente. Veja então que o texto que nós olhamos ali, Lucas capítulo 24, verso 31, diz então que quando aqueles discípulos reconheceram Jesus, ele simplesmente desapareceu da frente deles. Tá? Desapareceu. Nós vamos encontrar também no capítulo 24, os discípulos então estavam trancados, né, talvez com medo de tudo que estava acontecendo naquela ocasião. Jesus então chega no meio deles e diz: paz seja convosco. Então Jesus entra num lugar completamente fechado e ele simplesmente aparece no meio deles lá, atravessando as paredes e tudo que poderia ser de obstáculo então. Mas isso não impediu que Jesus aparecesse no meio deles. Embora ele tivesse um corpo físico, mas ao mesmo tempo esse corpo pode atravessar paredes. Embora o corpo físico precisasse de comida e de bebida, como nós vimos aqui, né? Ele então se alimentava, mas ao mesmo tempo ele não era limitado a paredes físicas, né? Ele poderia atravessar essas paredes de maneira muito tranquila, né? Você vai ver então ainda, né, João capítulo 20, verso 19, nós vamos ver exatamente essa descrição que João faz. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. 8 dias depois, João vai registrar no verso 26, e Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Então, nota, irmãos, que o corpo de Jesus, ele de fato tinha essa característica, né? É a característica, então, de que ao mesmo tempo ele necessitava de comida, de bebida, mas ele não era limitado a tempo e espaço. Ele poderia atravessar paredes, ele podia simplesmente desaparecer e talvez aparecer em outro lugar. Ele poderia estar aqui e de repente sumir e sair simplesmente à vista dos nossos olhos, né? Esse é o corpo de Cristo, o corpo glorificado, mas é o mesmo corpo do qual ele foi padecido, né? É o mesmo corpo que ele foi sepultado e que agora então ressurgiu dentre os mortos, tá? Vamos dar uma olhadinha então, caminhando para o final, sobre o significado então da ressurreição de Cristo, né? Alguns desses significados então dizem o seguinte, né? Primeiramente, então, o significado teológico disso. Mostra, então, para nós o poder de Deus. Paulo vai dizer, em 2 Coríntios 13, 4, porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque também nós somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Então isso mostra exatamente o poder de Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Mostra também para nós, irmãos, o cumprimento das Escrituras. Lembra que nós falamos no início? Desde os profetas, eles falavam a respeito então da ressurreição de Cristo, da necessidade então dele sofrer, padecer, ser sepultado, mas ressuscitado entre os mortos. A gente pode falar então que a ressurreição de Cristo também é um cumprimento das próprias palavras do Senhor Jesus Cristo. Era isso então que ele dizia aos seus discípulos. Nós podemos então mencionar que a ressurreição de Cristo afirma ou reafirma a filiação de Cristo como Filho de Deus. Então ele não era apenas um homem humano, ele não era apenas um profeta divinizado, mas ele era realmente o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Nós podemos dizer então, além disso, que a ressurreição de Cristo, ela mostra então que a sua obra terrena ela foi finalizada. Ela foi eficaz, exatamente porque ele ressuscitou dentre os mortos. Além disso, então, nós podemos mencionar que a ressurreição de Cristo, ela então mostra a aprovação de Deus. Então, o sacrifício de Cristo foi aprovado por Deus. E qual a prova disso? Cristo ressuscitou dentre os mortos.
Tá? Ele ressurgiu dentre os mortos. Além disso, então, nós podemos mencionar ainda como um significado teológico exatamente o triunfo de Deus sobre o mal e sobre o pecado. Irmãos, se Cristo permanecesse morto naquela sepultura, certamente os nossos pecados nunca seriam perdoados e Satanás teria vencido a luta contra o Filho de Deus. A serpente, então, teria levado a cabo exatamente os planos que ela tinha, né, de imobilizar, de parar o Filho de Deus. Mas a ressurreição de Cristo mostra isso. Ele venceu não só o pecado, mas ele venceu a morte e ele venceu também o diabo, o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. Tá? Além disso, então, nós podemos mencionar alguns significados soteriológicos, ou seja, o que a ressurreição de Cristo tem a ver com a nossa salvação. Primeiro, ela garante, então, a nossa regeneração. É exatamente porque Cristo ressuscitou dentre os mortos que o Espírito Santo, então, nos é enviado e nós somos, então, regenerados. Garante também a nossa justificação. Nós somos justificados exatamente por causa da ressurreição de Cristo. Paulo vai dizer isso em Romanos 4:25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Além disso, a ressurreição de Cristo garante o perdão dos nossos pecados. Já mencionei isso aqui em 1 Coríntios 15, verso 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Além disso, então, a ressurreição de Cristo, ela é o sentido real da nossa fé. Se de fato Cristo não ressuscitou dentre os mortos, a nossa fé é vã, irmãos. Porque a ressurreição de Cristo, ela é o cerne, ela é o centro, ela é algo básico da nossa fé. E então ela é importante exatamente porque ela traz sentido às nossas vidas. Além disso, então, a ressurreição de Cristo, ela tem um significado proclamador. Então veja que é isso que nós precisamos dizer ao mundo. Do Cristo ressurreto. É o Cristo ressurreto que nos dá a ordem, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho. É a ordem que nós temos de fato, proclamar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Além disso, então, a ressurreição de Cristo, ela tem um significado vivencial. Ou seja, nós vivemos na presença de um Cristo ressurreto. De um Deus soberano. Irmãos, nós não podemos esconder absolutamente nada desse Senhor. Nós não podemos esconder absolutamente nada de Jesus Cristo. Nós não servimos a um Deus que está lá sepultado. Nós não servimos a um Deus que não é onisciente. Nós não servimos a um Deus fraco, manipulável, em que eu e você pensamos que podemos colocar a nossa vontade sobre a vontade dele. Muito pelo contrário. Nós devemos viver sobre a vontade dele. Nós devemos caminhar de acordo com aquilo que ele deseja e não o contrário. Isso parece simples, mas o que a gente vê por aí é exatamente alguns crentes que acham que podem mandar em Deus e podem determinar aquilo que Deus deve fazer. Às vezes nós queremos manipular a Jesus como se ele fosse um ídolo, em que a gente então manipula, manda, faz e desfaz, e a gente pensa então que podemos mudar a cabeça de Jesus para que ele possa servir aos nossos interesses. Quando na verdade é o contrário, irmãos. Nós devemos servir aos interesses do Senhor Jesus Cristo. E é isso então que mostra a ressurreição dentre os mortos. Além disso então, nós podemos mencionar um significado escatológico, ou seja, a ressurreição de Cristo dá início à nossa redenção final. Paulo vai dizer sobre isso: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo então promete lá, a Bíblia promete para nós em Filipenses 3:21,
o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Então veja que a ressurreição de Cristo, irmãos, ela dá início então à nossa redenção. E qual é a esperança que nós temos? Que de fato tudo vai acabar conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo. É a sua ressurreição. Porque é ali que nós temos o início da nova vida. É ali que nós temos a esperança da salvação. É ali que nós temos a esperança de que o mal não vai prevalecer. Porque ele não prevaleceu sobre o Filho de Deus. É ali, então, na ressurreição de Cristo, que nós temos a garantia de que, no final das contas, tudo vai girar em torno da glória de Deus. Por quê? Porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então, vejam, irmãos, que não é um fato apenas histórico, que se limita, então, a uma data e a um local, mas que diz respeito à eternidade de cada um de nós e daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Partindo, então, para a conclusão, o teólogo, então, Luiz Berkoff, ele diz: a ressurreição de Cristo consistiu antes em que nele a natureza humana, o corpo e a alma foi restaurada à sua original força e perfeição, e até mesmo elevada a um nível superior, enquanto o corpo e a alma foram reunidos num organismo vivo. Além disso, o pastor Charlie Hodge, ele diz: o corpo ressurreto de Cristo, portanto, tal como existe agora no céu, ainda que retenha a identidade com o seu corpo enquanto estava na terra, é glorioso, incorruptível, imortal e espiritual, continua ocupando determinada porção de espaço e retém todas as propriedades essenciais do corpo. Além disso, então, nós podemos mencionar, nas palavras do reverendo Webster Maia, ele diz: sem a ressurreição, a obra de Cristo seria nula, a igreja não existiria e não haveria salvação. Estaríamos todos perdidos para sempre, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Esta é a fé da igreja, é a nossa certeza. Quais as implicações práticas, então, daquilo que nós estudamos até aqui? Primeiramente, então, nós podemos mencionar que a ressurreição de Cristo, ela nos dá uma nova vida. Veja, então, irmãos, que o sentido da ressurreição de Cristo tem a ver com a nossa própria ressurreição. Paulo vai dizer isso: quando Cristo foi sepultado, nós fomos sepultados com Ele. Quando Ele ressuscitou dentre os mortos, nós fomos ressuscitados juntamente com Ele. Então, necessariamente, se de fato nós estamos unidos a Cristo, nós precisamos ter uma nova vida em Cristo. Esse é o sentido, então, irmãos, de que não cabe vinho novo em odres velhos. Não tem como nós sermos cristãos e permanecermos numa velha vida, com os mesmos hábitos, com os mesmos pensamentos. Não há como nós sermos cristãos verdadeiros se o nosso comportamento, se as inclinações do nosso coração ainda continuam sendo inclinações voltadas para o mundo, para a velha vida, para os valores antigos, porque nós temos uma nova vida em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Irmãos, não se trata de religião, se trata de uma nova vida. Não interessa quanto tempo você está na igreja, não me interessa se você é a quinta, sexta, oitava geração de crentes presbiterianos. O que interessa, no final das contas, é se nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. É isso que nos faz ser, de fato, cristãos verdadeiros. É isso que é o Evangelho. O Evangelho é uma nova vida em Cristo. Não é você frequentar a igreja. Você pode frequentar a igreja e ter uma vida completamente torta, completamente mundana, com pensamentos mundanos, com comportamentos mundanos, com falas mundanas, e o seu coração ainda inclinado às coisas mundanas. Mas Cristo nos chama a uma nova vida por meio da sua ressurreição, por meio da sua graça. Então a ressurreição, então, nos dá uma nova vida. Além disso, então, irmãos, nós podemos mencionar que a ressurreição de Cristo, a certeza, então, da presença de Cristo vivo em nosso meio, deve ser um estímulo a uma vida consagrada a Deus. É
Como eu mencionei agora há pouco, né? Às vezes a gente tem essa ideia, né? De que, de repente, a gente pode ir lá, nos secretos da nossa vida, a gente pode fazer o que a gente quer, o que a gente deseja. Porque, às vezes, a gente tem a imagem de que nosso Deus é um ídolo. Ele não consegue alcançar ali quando eu fecho a porta do meu quarto, ou quando eu estou sozinho ali dentro de casa, ou quando eu estou no trabalho e ninguém está enxergando, né? Então, eu posso burlar, eu posso maquiar realmente o meu trabalho. Mas nós servimos a um Deus vivo, que está em todos os lugares. E embora muitas vezes nós queiramos esconder dos outros as intenções e as práticas do nosso coração, nós não podemos fazer isso com Jesus. Você vive constantemente na companhia dele. O Espírito Santo de Deus mora em você. E embora não esteja ninguém vendo você, humanamente falando, saiba que Deus está olhando você todos os dias, todos os momentos, e inclusive as intenções do nosso coração. Às vezes a gente consegue fingir, não é? Para as pessoas, às vezes a gente consegue maquiar as nossas verdadeiras intenções quando a gente diz algo para alguém, mas nós não conseguimos fazer isso diante de Jesus, porque Ele consegue ver o mais íntimo do nosso coração. Além disso, então, Gary Chapman ele vai dizer o seguinte: a doutrina da ressurreição de Jesus Cristo confirma a verdade de que o estado final do cristão e do corpo é o do corpo e da alma em glória com Deus triuno. É isso que nós aguardamos, irmãos, a ressurreição dentre os mortos. A nossa vida não é esta, os nossos valores reais não estão aqui. Nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos nesta terra, mas nós de fato aguardamos a ressurreição. Além disso, então, nós podemos mencionar que a ressurreição de Cristo nos garante justiça. Vejam que como é interessante, né, quando o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. É interessante isso, não é? Porque nós vivemos num mundo de injustiça, onde as pessoas não reconhecem muito bem o nosso valor, o nosso esforço, a nossa dedicação, às vezes até dentro da igreja. E às vezes nós ficamos frustrados, desanimados, porque a gente trabalha na igreja e ninguém dá um tapinha nas costas e diz assim: puxa, que bom que você está fazendo isso. Ninguém chega para nós e fala assim: puxa, você é realmente uma pessoa especial para nós. Olha, se não fosse o seu trabalho aqui na igreja, nós ficaríamos assim sem saber o que fazer. Que bênção ter você aqui, não é? Às vezes nós passamos anos e anos e ninguém dá um elogio, ninguém dá um obrigado, ninguém diz assim: olha, valeu aí pelo seu esforço. Ninguém faz isso. Às vezes na nossa vida particular, pessoal, nós sofremos injustiças, mas haverá um dia que Deus colocará todas as coisas nos pratos limpos. Haverá um dia em que a balança da justiça de fato entrará em cena. E toda a injustiça será reparada. E toda a injustiça será paga. Tudo então ficará devidamente equilibrado. Então, meu irmão e minha irmã, se você está desanimado em trabalhar na igreja, porque ninguém dá valor ao que você faz, lembre-se da ressurreição dos mortos. Lembre-se do dia final, do juízo final, onde Deus há de nos recompensar. Se as pessoas não valorizam você lá no seu trabalho, ou de repente você está desanimada lá na sua sessão de trabalho, lembre-se, haverá um dia em que Deus trará justiça sobre todas as coisas. Você está escandalizado com o que está acontecendo no nosso país, das injustiças, e aqui eu não quero entrar em política, mas nas injustiças que acontecem em todas as esferas, não só na esfera política, do alto escalão que a gente tem visto aí, mas nas injustiças que acontecem todos os dias, de pessoas que passam outras para trás, dos golpes e daqueles que caem nos golpes, né? Da famosa malandragem que a gente vê todos os dias na nossa vida e que a gente às vezes se depara com pessoas que de repente você olha e fala assim: puxa, essa pessoa é uma pessoa tão
depravada, tão descrente, tão ímpia, e ela tem muito mais coisa que eu, não é? Parece que a vida dela é muito mais próspera que a minha, que sou um crente fiel a Deus. Todas essas coisas, irmãos, serão colocadas na balança da justiça de Deus. No dia do juízo final, tudo isso vai ter fim. E a gente não precisa se preocupar, porque o nosso juiz é justo, ele é soberano, ele é amoroso e misericordioso. E a sua balança, ela não pende para nenhum lado e nem para o outro. Ele não é um juiz parcial. Ele não é um juiz que, de fato, vai pender para aquilo que aqueles que estão sendo julgados desejam. Ele não é um juiz que recebe propina. Ele não é um juiz que recebe nenhum tipo de compensação para que julgue de acordo com aquilo que nós desejamos. Mas ele é um juiz justo, um juiz imparcial. Então não fique desesperado, não fique entristecido, mas haverá um dia então em que a justiça de Deus, de fato, vai recair sobre toda esta terra. E por fim, então, irmãos, nós podemos mencionar que a ressurreição de Cristo, ela nos traz a plena esperança da vida eterna. É por meio, então, da ressurreição de Cristo que nós podemos olhar adiante, enfrentar as lutas, enfrentar as tribulações, enfrentar as doenças, enfrentar as enfermidades, enfrentar todas as dificuldades deste mundo, porque nós sabemos que haverá um dia em que a nossa salvação será plenamente feita. Nós teremos a redenção final, então, das nossas vidas. Então, a ressurreição de Cristo deve nos trazer essa plena esperança na vida eterna. Nós vamos, então, finalizar cantando agora o credo apostólico. Então, se você puder nos ajudar aí nesse cântico, nós vamos cantar o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Irmãos, se alguém tiver alguma pergunta, a gente tem 2 minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pedir algum esclarecimento, pode. O presbítero Eduardo aqui, depois o Ariston, Lucas. E aí nós podemos orar. Pastor, Sim. Dentro desse texto aqui, que fala dos discípulos, né, no caminho de Emaús, assim, 2 coisas me chamaram muita atenção aqui, que eu achei muito bonito, assim, né? A primeira é que, depois que Jesus vai conversando, no versículo 25, ele diz assim,
ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. E, na verdade, mesmo apesar de Jesus ter falado isso, eles ainda não tinham reconhecido Jesus. Né? E isso aqui demonstra claramente assim, a importância dos profetas, né? Sim. E de que a nossa, o senhor falou no último ponto aí, da salvação eterna, da nossa ressurreição também, o que garante também essa verdade da nossa salvação é de que, assim como foi cumprido os profetas, certamente será cumprida a volta de Cristo. Isso, exatamente. Não é? Então, isso mesmo. essa é a certeza. E só finalizando assim, só mais uma observação, aí olha o momento em que eles reconhecem Jesus. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos. Olha a importância da comunhão em torno da mesa do Senhor. Isso. O Ariston quer falar ali. Já está com outro. Primeiramente, muito bom o estudo aí, bem pertinente e oportuno. E, de fato, a ressurreição de Cristo, ela é a espinha dorsal da nossa fé, é o que nos dá a esperança e ter a plena convicção da vida eterna. E aí, nesse primeiro ponto, quero fazer mais uns dois aqui, mas me remete aqui a um grupo religioso judaico que foi oposição a Jesus ao lado dos fariseus, os saduceus, que não criam na ressurreição. E, na minha visão, parece que a igreja cristã, uma parte dela, nos conduz a concentrar a nossa esperança nas coisas daqui da terra. A importância do estudo sobre a ressurreição de Cristo é que ela nos conduz a focar a nossa esperança na vida por vir, na nossa vida eterna, porque nessa vida aqui nós vamos enfrentar muito aflição, coisas aqui. E aí, a primeira, talvez, pergunta é: o senhor pode nos esclarecer qual era a esperança dos saduceus, já que eles não criam na ressurreição dos mortos? Essa é a primeira questão. A segunda questão é em relação ao corpo de Cristo, né? Assim, só para ficar mais claro, então, assim, me parece que o corpo ressurreto dele, me parece, a Bíblia afirma, né? Era um corpo, a natureza era diferente do corpo que foi lançado no túmulo. Ele foi lançado ali com um corpo natural e ele voltou com um corpo espiritual. Agora, igual mesmo foi o de Lázaro, né? Ele foi natural e na ressurreição ele voltou natural e morreu de novo. E na próxima ele vai voltar, sim, com um corpo já espiritual, aí não mais corruptível e que não vai mais morrer. Me parece que é isso, né? Então, o de Jesus era o corpo tal, mas com essa diferença de natureza, né? Com o corpo espiritual já não mais corruptível, não sujeito mais a corrupção, enfim, a morte, né? E o outro é um assunto que o senhor vai tratar depois, que é com relação ao Espírito Santo. Você vai tratar hoje à noite e depois certamente teremos aqui no credo. Deixa essa para depois. A resposta para os saduceus é a mesma dos saduceus de hoje, né? Comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. A vida sem essa esperança da ressurreição é isso. Aproveite o dia de hoje, coma, regala-te, né? Faz tudo que você puder, coma o tanto que você puder, se embriague, se aproveite, use o seu corpo da maneira que você quiser, que você não vai ter uma esperança depois dessa vida, né? Motivar isso. Isso, né? Então, o mundo que a gente vive é um mundo assim, né? É o mundo dos prazeres, né? É o mundo onde você precisa se deleitar nas coisas prazerosas, porque não vai ter uma esperança de ressurreição, né? Então eles não têm essa expectativa de que um dia eles vão poder desfrutar disto, né? Então isso fica um alerta para nós também, né?
Porque muitas vezes nós somos tentados a colocar nossa esperança nessa vida, nas coisas deste mundo, nas políticas deste mundo. Nós ficamos buscando cada vez mais alguma coisa desse tipo, né? A gente às vezes busca soluções para este mundo, sejam elas políticas, sociais, achando que a gente precisa melhorar o mundo. Lógico, irmãos, eu não estou dizendo que a gente tem que deixar o negócio correr e acabar, né? Não é isso. Estou dizendo que o cristão não pode se envolver em política ou movimentos sociais, ou fazer alguma coisa para aliviar a necessidade de alguém, não é nada disso. O que eu estou querendo dizer é que a nossa esperança final não pode estar nessas coisas. Não pode estar numa política que vai transformar completamente o nosso país e a gente não vai ter mais nenhum problema de corrupção, de pobres, de miséria ou coisas desse tipo, né? O mundo, desde que ele é mundo, desde a época de Adão, ele passa por isso, né? Desde que Adão pecou, o mundo é um vale de lágrimas, né? Então a gente não pode focar nas coisas deste mundo para trazer satisfação para nós. Nós precisamos focar também na eternidade, especialmente, né? Sabendo que é lá que, de fato, nós vamos ter tudo aquilo que nós necessitamos. Mas depois, essa questão do corpo de Cristo, a gente vai ter uma outra ocasião que a gente vai poder detalhar mais, né? Mas é interessante, né? Porque ele ressurgiu com o mesmo corpo glorificado, né? Mas é um corpo que não perdeu sua essência de fisicalidade. Ele precisou comer, beber, né? Ele foi reconhecido, ele tinha as marcas da ressurreição. Tomé pôde tocar no corpo, tocar inclusive nas marcas, né? Como ele diz lá, né? Tocou na mão, tocou do lado. Então era um corpo que era reconhecível, né, nesse sentido. Então, não era uma coisa que, por causa da ressurreição, foi completamente desfigurado de uma coisa que era nova, mas era algo renovado, né? E assim também será o nosso corpo. Dona Joemi falou para mim que está esperando o corpo glorificado dela. Mas é o mesmo, viu, Dona Joemi? Não é outro. Escuta, pastor, rapidinho. Ressurreição e reencarnação, a gente conta muito isso no nosso meio, do nosso povo, na hora que eu vou entregar as mensagens bíblicas. Ele já fala do Evangelho segundo o Espiritismo. Sim. E vem falando essas coisas. Daí eu falo sobre a ressurreição de Jesus, a importância de conhecer Jesus Cristo ressurreto. Isso, exatamente. De quê? Se puder responder, eu respondo. Se não puder, não sei também é a resposta. Sua mãe quer falar aqui, Lucas. Não sei também é a resposta. Você citou o texto de João 21, de 10 a 14. E aí fala o seguinte: disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava lhe perguntar: quem és tu? Veio Jesus, tomou o pão, ele lhes deu, e de igual modo o peixe. Aqui você afirmou que Jesus comeu. Sim. E outros momentos também. Que aspecto hermenêutico aqui pode me confirmar isso? Ou eu devo ir ao original para confirmar isso? Porque aqui só está dizendo que Jesus deu, não diz Jesus tomou e comeu. A ideia é o próprio contexto, né? O contexto aí é de que eles estavam no momento de uma refeição. E se Jesus não tiver comido? Que aqui não afirma. Mas o contexto aí é de uma refeição. Eu estou igual Tomé hoje. Enfim, pastor. Eu só não posso garantir que você vai tocar em Jesus hoje. Tá bom, obrigada.